Nesse sentido, senhor presidente, considerando que alguns quesitos levantados no curso do processo investigativo devam ser devidamente enfrentados na elaboração do relatório final, em particular as imputações penais, julguei oportuno consultar a opinião jurídica do notável professor Ives Gandra Martins, pluralizando o debate e trazendo novos pontos de vista para a necessária elucidação dos fatos e instrução dos atos, por ocasião do relatório final. Esse relatório é de quem, senador Fernando Bezerra? Não, essa é uma consulta, senhor presidente. Quem pagou essa consulta? É pro bono, senhor presidente. Quem? É pro bono. O doutor Ives Gandra fez pro bônus. Pro bono. O doutor Ives Gandra é um... Eu conheço o doutor Ives Gandra. É pro bônus. Vocês fizeram uma consulta, mas ninguém pagou a consulta dele. Claro que não, senhor. Senhor presidente, eu apenas queria fazer algumas ponderações, a par de todas as manifestações que estão acontecendo hoje. Primeiro, fazendo um registro de que o presidente da República não é e não pode ser investigado numa comissão parlamentar de inquérito. Quem defende essa tese, respeitosamente, não tem o respaldo constitucional. Aliás, esse parlamento já tentou aqui impor CPI para investigar ministro do Supremo Tribunal Federal. E pela mesma lógica, também a CPI não prosperou, porque isso violaria princípios constitucionais, garantias constitucionais. Obviamente que a CPI investiga atos, ações e omissões do governo, mas a pessoa do presidente da República não é investigada por CPI. Quem assim tenta induzir a opinião pública o faz por desconhecimento ou por pura má-fé. Com relação ao que o colega senador Fernando Bezerra trouxe aqui agora há pouco, inclusive ele compartilhou, quando eu cheguei, a minuta do discurso que ele fez. Não vi aqui nessa manifestação qualquer tipo de defesa prévia. Aqui trata-se de uma consulta a um dos grandes juristas deste país. Não tem defesa, não cabe defesa. Aliás, o relator, quando apresentar o seu relatório, apresentará o seu relatório com as razões que o acompanhará e dará a oportunidade de cada um de nós discutir esse relatório e, inclusive, com a possibilidade de apresentação de voto em separado. Não há nenhum impedimento aqui, cada um vai cumprir o seu papel. Agora, eu nunca fui contra investigar as ações ou eventuais omissões do governo federal, pelo contrário, votei a favor de quase todos os requerimentos aqui de convocação. Agora, não vejo o mesmo esforço, e de muitos que alardeiam aqui acusações contra o governo federal, no sentido de investigar as falcatruas que aconteceram no âmbito dos estados, dos municípios. Foram 23 estados da federação com operações da Polícia Federal em suspeitas bilionárias de desvios de recursos, de roubalheira, de fraudes, crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, organização criminosa, fraude à licitação. Agora, isso não é objeto de investigação aqui na CPI, embora seja objeto nos requerimentos que deram origem a essa CPI. Mas por que não investigam? Por que esses que se mostram como os paladinos da persecução não defendem a investigação? Eu quero uma investigação sem seletividade, que se investigue a todos. Não tenho protegido especial. Quem sabe até o final dessa CPI a gente não consiga aqui apurar o que aconteceu no estado do Pará. Escândalo bilionário. Hospitais de campanha. Aliás, a história dos hospitais de campanha é um caso que dá um capítulo à parte em qualquer investigação. No Rio de Janeiro deu cassação de governador. E governador que veio aqui querendo ainda sair como se fosse o paladino da ética, mais sujo do que pau de galinheiro. Aí lá no Pará, situação idêntica. 2 operações da Polícia Federal, uma envolvendo suspeita de mais de R$1 bilhão. O que a CPI fez em relação a isso? Nada.
Lá em Santa Catarina, cadê o senador Jorginho? Não está aqui. O escândalo dos respiradores. Coisa escandalosa. Casa de massagem. Comprados numa casa de massagem. Tem que respirador comprado em casa de massagem, respirador comprados em loja de vinhos, respirador comprado em loja de maconha, de produtos à base de maconha. Bem, e a gente vai achar que isso é normal? Em que país do mundo isso é normal? Então, assim, eu acho que a oposição cumpre o seu papel, mas circula, né, em torno de fatos que falam, porque houve a tentativa disso, tentativa daquilo. Quem já foi gestor, eu não fui gestor ainda, sabe que na administração pública ninguém está isento de ter, dentro do seu campo de atuação, tentativas disso ou daquilo. Agora, quais são os fatos? Quais são as evidências? O que houve de fato? Porque o resto é narrativa. E veja, eu não sou contra se investigar também a tentativa, porque em alguns casos a tentativa já classifica o crime em si. Senhor presidente, pela ordem, então, senhor presidente, a conclusão da fala do senador, que a gente possa retomar os trabalhos. Eu compreendo, senhor presidente. Já amanhã todinha aqui a oposição falou à vontade e eu fiquei quieto ouvindo. Mas eu compreendo que a minha fala incomoda alguns e absolutamente compreensível em razão das circunstâncias que o Brasil todo já conhece. Incomoda muito. Mas eu para Vossa Excelência, gostaria... Para Vossa Excelência não falar, parecer que a CPI não quis trazer governadores. Primeiro, nós convocamos vários governadores e, infelizmente, a gente respeita decisões do Supremo, com Vossa Excelência também, creio que, como advogado, respeita as decisões do Supremo. Infelizmente, nós não podemos trazer os governadores. É verdade, presidente. Foram proibidos, correto? Deve ter relação. Em relação ao Estado do Amazonas, o primeiro a ser convocado foi o governador do Estado do Amazonas, que eu achei que ele deveria ter vindo, que ele poderia explicar muitas coisas ao povo amazonense. Mas conseguiu uma decisão do Supremo e não esteve. Mas também, para aqueles que não estão informados, o STJ já tornou réu 15 pessoas no estado do Amazonas, já é réu. Verdade. Tá certo? Então, em relação ao que o senhor falou, o STJ já está mais adiantado que a CPI. Não, graças a Deus que o STJ está adiantado, a Polícia Federal está adiantada. O que a gente não consegue fazer aqui é a Polícia Federal. Aqui para que a gente não possa aqui achar a CPI não quis investigar governadores, não quis trazer governadores. Nós queríamos trazer os governadores, convocamos, inclusive. Convocamos. Agora, presidente, apenas para pontuar aqui... Senhor presidente... O fato de convocar o governador... Senhor presidente... Dou o microfone. Não foi eu que cortei, não. Eu voltou. O fato de não convocar os governadores por impedimento, em razão de decisão do Supremo Tribunal Federal, não nos tirou a competência para convocar aqui secretários de Estado, e nós convocamos. O secretário do Amazonas veio aqui. O do GDF, o ex, veio aqui. Nós poderíamos ter convocado, mas não convocamos. Secretários, ex-secretários, diretores, empresários, ou seja, prefeitos. Ainda que não pudesse convocar prefeitos também, porque poderia, pela mesma lógica da decisão que veio em relação aos governadores, poderia vir em relação aos prefeitos. Agora, ex-prefeitos nós poderíamos convocar e não convocamos. A CPI escolheu não fazer. Esse é um fato, que nós vamos ter que conviver com ele. É uma escolha política. Agora, o Brasil está acompanhando, obviamente, essas nuances da CPI. Senhor presidente, eu acho que o senador Fernando Bezerra traz uma informação aqui, que é o parecer de Sua Excelência do ministro, do jurista Ives Gandra. O senhor relator já recebeu um conjunto de contribuições. Recebeu uma contribuição dos escritórios do Dr. Miguel Reale Júnior, recebeu dos escritórios da doutora e da equipe de pesquisadores da doutora Deise Ventura, do Grupo Prerrogativas e da Ordem dos Advogados do Brasil. Quem sabe não seria interessante, como o senhor disse, de repente ouvirmos aqui o Dr. Miguel Reale e o Dr. Ives Gandra. Eu fiquei agora curioso para saber qual a argumentação do Dr. Ives Gandra em relação aos elementos de prova que nós temos aqui dos crimes cometidos pelo senhor presidente da República. Quem sabe não seria um depoimento importante. Fica sugestão. E por final dessa comissão parlamentar de inquérito, defendemos desde o início dos trabalhos
que a investigação imporia foco técnico, ausência de viés político e atuação dentro dos limites constitucionais. Não raras vezes apelamos para que os excessos fossem evitados, para que o equilíbrio e o exercício do consenso, sempre que possível, afastassem posições de beligerância e confrontação que desandam para radicalizações ideológicas. Rechaçamos a ideia de que esta comissão tomasse unicamente o caminho da criminalização, mas que pudesse também apontar os aperfeiçoamentos necessários para qualificar o enfrentamento de futuras emergências de saúde. Embora tenha amplos poderes de investigação, a CPI não pode se distanciar de seus preceitos constitucionais: fundamentação, vinculação a fato concreto e temporariedade da motivação, de tal modo que todos os seus atos sejam norteados por essas premissas, evitando assim o acobertamento de abusividades e ilegalidades sob o manto do ato político. A investigação existe para apuração e esclarecimento de fatos, o que poderá determinar juridicamente a instauração ou não de um processo. O relatório final não pode ter natureza de verdadeira sentença. Isenção e imparcialidade não podem ser meras figuras retóricas. A subordinação aos fatos se impõe por dever. Nesse sentido, senhor presidente, considerando que alguns quesitos levantados no curso do processo investigativo devam ser devidamente enfrentados na elaboração do relatório final, em particular as imputações penais, julguei oportuno consultar a opinião jurídica do notável professor Ives Gandra Martins, pluralizando o debate e trazendo novos pontos de vista para a necessária elucidação dos fatos e instrução dos atos, por ocasião do relatório final. Dentre esses quesitos, um primeiro diz respeito ao papel da União na adoção de medidas de enfrentamento à pandemia do Covid-19, frente à decisão do Supremo Tribunal Federal, em face do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 6.341, que reconheceu a competência própria de estados e municípios na realização de serviços de saúde. Outro ponto relevante é sobre a legitimidade da Comissão Parlamentar de Inquérito de promover a acusação do presidente da República em face de supostos indícios de cometimento de crime comum. Esse relatório é de quem, senador Fernando Bezerra? Não, essa é uma consulta, senhor presidente. Quem pagou essa consulta? É pro bono, senhor presidente. Quem? É pro bono. O doutor Ives Gandra fez pro bônus. Pro bono. O doutor Ives Gandra é um... Eu conheço o doutor Ives Gandra. É pro bônus. Ele fez, vocês fizeram uma consulta, mas ninguém pagou a consulta dele. Claro que não, senhor presidente. Só para saber. A consulta é, inclusive, apoiada por diversos outros juristas. Estou terminando, vou só encerrar. Também cabe analisar juridicamente a tentativa de imputar ao presidente da República o crime de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, nos termos da Lei 1079, de 1950, que em seu artigo 7º e 9º dispõe sobre violar patentemente qualquer direito ou garantia individual, ou seja, uma norma aberta e de difícil aplicação concreta. Ou ainda, se é possível caracterizar estelionato, corrupção passiva ou advocacia administrativa a partir do material probatório obtido por esta CPI. Questionamos ainda sobre a prática de eventual ato de improbidade por parte do presidente da República que tenha causado lesão ao patrimônio público ou ensejado enriquecimento ilícito nos termos da Lei de Improbidade Administrativa. Outro quesito relevante é sobre a responsabilidade do presidente da República com relação ao colapso na saúde ocorrida no estado do Amazonas. Por fim, senhor presidente, se houve negligência ou inoperância do presidente da República em relação à aquisição da vacina da Pfizer, ou se o tempo demandado pela negociação em razão das cláusulas leoninas impostas pela farmacêutica configuraram apenas prudência e conformidade às exigências legais nacionais. Creio
que a opinião consultiva do Dr. Ives Granda Martins poderá contribuir muito com os trabalhos da comissão e mesmo na elaboração de seu relatório final, para que não enveredemos pelos caminhos duvidosos das preferências e dos juízos prévios em detrimento dos fatos, da legalidade e da Constituição. Muito obrigado, senhor presidente, por ter me oportunizado essa abertura. Presidente, Dando ciência. Você da sugere consulta. que a gente ouça o Ives Gandra, é isso? Não, senhor. Não estou sugerindo. Porque a gente podia botar o doutor Reale de um lado e o doutor Ives Gandra do outro, para a gente ver quem cometeu o crime nesse país mesmo. Mas podia completar com a doutora Deise Ventura. A ideia Ventura, não é Miguel essa. Reale. Desde convocar um monte de advogados aqui. Porque esse Eu acho uma boa sugestão. é um debate, senador Fernando Bezerra, com todo o respeito não que é eu devo a qualquer jurista, a qualquer Nosso advogado, entendimento- a qualquer bacharel em direito. Fatos são fatos. E esses fatos não tem juridicamente como você justificar. Senhor presidente, E aí tem responsáveis, sim. Senador Fernando Bezerra, tenho um carinho e um respeito pelo senhor, tenho respeito pelo... Eu nunca tive a oportunidade de conversar com o doutor... professor Ives Gandra. Agora, não achar que ninguém fez nada aqui, aí, meu irmão, caiu do... Sabe? nós não estamos dizendo isso. Presidente, eu Estamos queria trazendo fazer uma um- opinião jurídica balizada eu queria para que fazer um... seja motivo de reflexão por parte dessa comissão. Eu tinha pedido Nós aqui pela estamos nos ordem. aproximando do final dos trabalhos e o senhor relator terá a oportunidade de fazer o cotejamento. Não, sim, eu acho das também. diversas Nós opiniões temos uma e questão, fazer o as suas senador avaliações Fernando necessárias Bezerra. em relação a esse tema.